começando mais uma edição do Hora Extra com os seguintes destaques da Justiça do Trabalho. Goiás apresenta terceiro maior desempenho do país na criação de postos de trabalho. Cerimônia celebra 69 anos de instalação da primeira Junta de Conciliação e Julgamento, hoje denominada Primeira Vara do Trabalho de Goiânia. Sindicatos disputam representatividade de motoristas do transporte coletivo na capital goiana. O grande número de ações na Justiça do Trabalho de séries, em razão do crescimento do agronegócio na região, é assunto do quadro de entrevistas. O estado de Goiás apresentou o terceiro maior desempenho do país na criação de novas vagas no mercado de trabalho. Além de ter tido o maior saldo de empregos gerados em março, o estado de Goiás teve também a maior variação relativa da região centro-oeste e a terceira maior do país na abertura de novas vagas. De acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, CAGED, do Ministério do Trabalho e Emprego, o estado gerou 13.754 novas vagas de emprego em março. Os setores que mais impulsionaram o crescimento foram a indústria da transformação, com 4.341 vagas, a agropecuária, que gerou 2.998 novos postos de trabalho, e o setor de serviços, com 2.772 vagas. A superintendente regional do Trabalho e Emprego em Goiás, substituta Nalva Oliveira Rezende, considera positivo o resultado para Goiás, já que o principal sintoma da recuperação da economia é a empregabilidade. Isso é muito bom, é positivo, porque Goiás está em terceiro lugar no Brasil em gerações de emprego. Consideramos que isso é extremamente positivo. E nesse caso, o saldo de este ano, a senhora acredita que pode ser maior do que o de 2009, já que uma característica da superação da crise seria a empregabilidade? As perspectivas são que sim. Inclusive, nosso ministro é muito positivo, né? Ele tem números expressivos e excelentes, né? E a tendência a gente vê que é de crescimento, né? Está todo mundo trabalhando e correndo atrás, financiamento, a Caixa concedendo financiamento, Banco Brasil e outras entidades. E o que a gente vê é que realmente o país está indo para frente. Em ação que tramita na 10ª Vara do Trabalho de Goiânia, 2 sindicatos disputam a representatividade dos motoristas que trabalham no transporte coletivo da região metropolitana da capital do estado. No final do mês de abril, a população da cidade de Goiânia foi pega de surpresa em razão da greve de um dia dos motoristas do transporte coletivo da região metropolitana. A paralisação deixou 400 mil pessoas sem ônibus e causou tumulto no trânsito da capital. A greve foi declarada ilegal pela Justiça do Trabalho, por não ter sido comunicada previamente. Mas a paralisação serviu para chamar a atenção da sociedade para a disputa iniciada no ano passado pela liderança da categoria. 2 sindicatos se declaram legítimos defensores dos motoristas de ônibus. Uma ação que está sendo julgada pelo juiz da 10ª Vara do Trabalho de Goiânia deve apresentar solução definitiva sobre a disputa judicial. O presidente do Sinditransporte, Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Rodoviário no estado de Goiás, explica os aspectos jurídicos envolvendo o litígio. Olha, o Sinditransporte foi criado em 1943, reconhecido em 1944 e agora foi um pequeno grupo aí, tentou um desmembramento dos trabalhadores no transporte coletivo. Está em lide aqui na 10ª Vara, tem 2 processos que estão em andamento. Hoje era só a instrução do primeiro processo. Quais são as perspectivas? O senhor acha que vocês ainda têm condições de manter a categoria? Sim, é um problema de momento, eles usam só a época da nossa negociação, porque é um momento que aflora aí as emoções, eles usam só essa época para fazer algum tipo de política contra a gente. Em breve, a gente, resolvendo o problema da negociação coletiva, tende a voltar ao normal. Para o sindicoletivo, a categoria não estava satisfeita com a condição do movimento dos motoristas. Só pode haver uma razão para a classe trabalhadora
pleitear um novo sindicato? É insatisfação, é não se achar representado, é achar que as atuações do sindicato não são aquilo que... não tem a representação que os trabalhadores gostariam. Por esse motivo, houve na época, desde o ano passado, há muitos anos os motoristas pensam assim, né? Houve o ano passado um movimento criado só por motoristas, esse movimento era engrossado aí por 150, 200 motoristas fazendo reuniões direto, e desse movimento criou-se o síndico coletivo. Foi feita a diretoria, foi feita uma assembleia, foi feito todos os trâmites legais, com toda a legitimidade, com todas as brechas dentro da lei trabalhista, com todas as possibilidades necessárias e possíveis e precisas, nós fundamos o síndico coletivo. Em 1º de maio de 1941, era instalada a primeira Junta de Conciliação e Julgamento de Goiânia, hoje denominada Vara do Trabalho. A data foi lembrada com o encerramento de O início das atividades da Justiça do Trabalho de Goiás ocorreu em maio de 1941, com a criação da primeira Junta de Conciliação e Julgamento de Goiânia, que teve na época como primeiro juiz titular o magistrado Paulo Fleury de Souza e Silva. A data foi lembrada em cerimônia de comemoração no TRT do Dia Internacional do Trabalho. Fez parte também dos eventos que estão celebrando no ano de 2010 o 20º aniversário da instalação do Tribunal Regional do Trabalho de Goiás, a 18ª região, ocorrida em 30 de novembro de 1990. A cerimônia, que lembrou os 69 anos da Justiça do Trabalho goiana, contou com a participação de magistrados, servidores, advogados e juízes classistas que, ao longo dos anos, atuaram na primeira Junta de Conciliação e Julgamento, hoje denominada Primeira Vara do Trabalho de Goiânia. Para marcar a data, foi realizado o ato de descerramento de placa comemorativa, na qual consta agradecimentos a todos que ajudaram a montar os primeiros alicerces do que é hoje a Justiça do Trabalho goiana. Em seguida, foram realizadas apresentações artísticas. Um culto ecumênico ajudou a refletir sobre a importância do trabalho na vida das pessoas. Entidades sindicais e várias personalidades receberam diploma em reconhecimento da atuação deles em prol do Judiciário Trabalhista goiano. Essa oportunidade é muito rica para todos nós, para refletirmos sobre o passado da nossa instituição, para avaliarmos tudo o que foi feito até aqui, mas também para olharmos para o futuro, para vermos o que fizemos de bom, os eventuais equívocos cometidos e buscar o aprimoramento constante da instituição no sentido de bem servir a sociedade. A primeira Junta de Conciliação e Julgamento de Goiânia foi a semente da Justiça do Trabalho no estado de Goiás. Durante todo esse tempo, essa unidade da Justiça do Trabalho, mesmo nos primórdios, quando atuou de forma administrativa, tem sido um exemplo da correta aplicação do direito do trabalho, da execução e do empenho em prol da união salutar entre capital e trabalho, que embora forças que podem ter ou possam ter interesses conflitantes, têm muito em comum, já que os objetivos ao final se encontram: a paz social. No próximo bloco, a juíza Eneida Alencar analisa a demanda na Justiça do Trabalho de séries em razão do crescimento do agronegócio na região. Voltamos já. A expansão do agronegócio no país trouxe à tona a situação do empregado rural e ampliou os conflitos nas relações de trabalho no campo. Os problemas são mais visíveis nas lavouras de cana-de-açúcar, onde a atividade exige maior esforço físico do trabalhador. Esse contexto refletiu também no número de ações na Justiça do Trabalho em todo o estado de Goiás, um dos maiores produtores de cana-de-açúcar no Brasil.
Sobre o assunto, nós conversamos com a juíza Eneida Alencar, titular da Vara do Trabalho de Ceres. Doutora Eneida, obrigada pela presença. Obrigada, eu quem agradeço o convite. Doutora Eneida, a senhora assumiu a titularidade da Vara do Trabalho de Ceres no início de 2010, justamente numa fase em que a Vara do Trabalho está recebendo uma grande quantidade de ações. Só em 2009 foram 5.000 ações recebidas, parece-me que esse ritmo continua. Em 2008 esse ritmo era bem menor, cerca de 1.000 ações. O que se explica essa quantidade, essa elevada demanda de ações na Vara do Trabalho? Isso causou-nos estranheza também, e a maioria dessas ações versam sobre horas in itinere, que são as horas que o trabalhador gasta no percurso de casa para o trabalho e do trabalho de volta para casa. E esse trabalhador é o trabalhador da cana-de-açúcar, das usinas de álcool? Em lavouras de cana. Provavelmente porque esses contratos desses trabalhadores são contratos de safra, então eles têm um prazo de duração determinado. E eles prescrevem a cada 2 anos, então eles devem ter entrado para evitar o prazo prescricional. Também porque eles despertaram para esse direito que, embora não seja novo, não havia tantos pedidos nesse sentido, que são as horas in itinere. Porque, na verdade, a região já é grande produtora de álcool e açúcar há muito tempo. Ela possui, acho que, 5 usinas na região. Sim, são 5 usinas ativas, todas funcionando, e um grande número de trabalhadores, tanto da região, como eles angariam trabalhadores de outros estados também para virem prestar serviço aqui durante a safra. Mais ou menos, só sabe o percentual de ações que cuidam estritamente de horas in itinere e horas extras? O percentual nas usinas, das ações propostas em face das usinas, é bastante grande. Eu diria que 99%. Versam sobre horas in itinere. Agora, sobre o todo da vara, também é bastante elevado, deve ser um volume de mais ou menos 70% a 80% do volume da vara. E o que são horas in itinere? As horas in itinere são as horas que o trabalhador gasta indo de casa para o trabalho e do trabalho de volta para casa. Para que elas sejam devidas, é preciso que seja um percurso não servido por transporte público coletivo e que o empregador forneça esse transporte gratuitamente ao trabalhador. Então, é uma série de condições para que elas sejam devidas. Vamos supor que o trabalhador vá de bicicleta até a fazenda ou até a usina. Nesse caso, o empregador também deve pagar as horas in itinere? Não, porque nesse caso ele vai em condução própria. E para que elas sejam devidas também, é necessário que esse local, geralmente, ele é de difícil acesso. Então, não dá para aquele trabalhador se deslocar a pé ou de bicicleta. É preciso um transporte motorizado. E como são calculadas as horas in itinere? Como é feito esse pagamento para o trabalhador? O trabalhador rural da lavoura de cana, ele geralmente recebe por produção. Não a produção pura e simples, é uma produção garantido um piso salarial mínimo, de forma que se ele não consegue atingir uma produção tal que atinja o piso, pelo menos aquele piso será pago a ele. E geralmente as horas in itinere são calculadas com base nessa produção e acrescidas de 50% quando geram horas extras. É preciso muito cuidado com a forma de remuneração desse trabalhador rural, porque existe o zelo para que ele seja estimulado a render, a gerar rendimento, mas também que não chegue à exaustão. Porque existem casos, por exemplo, em São Paulo, em anos próximos passados, já houve caso de 11 mortes de trabalhadores por exaustão em lavouras de cana. Então, é preciso que haja estímulo, mas que haja freio, que haja cuidado. E uma das formas disso seria a fiscalização da jornada desse trabalhador na lavoura. Como? Estimulando, fiscalizando o gozo do intervalo intrajornada pelos
fiscais de lavoura, e também para que esse transporte que vai buscar ele de volta chegue em horário adequado e que ele realmente embarque e volte. Cabe aos sindicatos, né, representantes da categoria, e à própria Superintendência Regional do Trabalho e Empregos, aos auditores fiscais, fazerem essa fiscalização. Essa fiscalização mais próxima é feita pelo próprio empregador. Ele mesmo põe os fiscais. Ele tem a responsabilidade também de fiscalizar. E cuidam disso. E geralmente é feita. Agora, em termos gerais, em termos de ambiente do trabalho, aí sim, uma fiscalização do Estado é feita pelos auditores fiscais. Bom, voltando à realidade da Vara do Trabalho de Ceres, a grande quantidade de ações que estão lá para serem julgadas, para serem solucionadas. Como é que a Vara do Trabalho de Ceres está conseguindo dar vazão a essa demanda? Existe um empenho muito grande dos servidores da Vara e do próprio tribunal e de nós juízes. Nós temos tentado marcar pautas maiores, pautas extensas, muitas vezes privilegiando a mesma empresa como reclamada, para que ela aproveite aquela viagem e sejam solucionados o maior volume possível naquele dia. Porque os empregadores, os proprietários das usinas de álcool ainda relutam tanto em pagar as horas em itinere? Nós temos estimulado, temos feito esse trabalho de conscientização, tentado fazer para que eles cheguem em um acordo coletivo, em alguma negociação coletiva, em que eles pré-estabeleçam a forma de pagamento dessas horas em itinere, porque geraria menos demandas, já uma previsibilidade de despesas para o empregador e a segurança para o trabalhador de recebimento dessas horas. Nós temos empresas lá que já negociaram nesse sentido e que desde 2009 já estão implementando o negociado em acordos coletivos. Tem sido muito bom porque essas empresas têm apresentado volume de ações muito menor em relação ao ano passado. E outras ainda não. A gente tem estimulado para que elas também negociem para que cheguem em uma convenção ou um acordo coletivo. No caso, seria talvez uma possibilidade, um termo de ajustamento de conduta com essas 5 usinas? Nós esperamos não precisar chegar a um termo de ajustamento de conduta, que aí seria feito perante o Ministério Público do Trabalho. A gente estima que as próprias partes cheguem a isso, os próprios empregadores e o sindicato dos empregados, para que eles mesmos possam negociar nesse sentido, porque eles ficam mais próximos da realidade deles e da forma com que eles conseguem cumprir esse acordo. Certo. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Hoje falando sobre o trabalho rural nas lavouras de cana-de-açúcar. Não saia daí. Nós estamos de volta com o nosso quadro de entrevistas, hoje conversando com a juíza Eneida Alencar, titular da Vara do Trabalho de Ceres. Doutora Eneida, nós estamos conversando a respeito dos problemas enfrentados pelos trabalhadores rurais. Além do pagamento das horas, do não pagamento das horas em itinere, existem alguns outros problemas enfrentados por esses trabalhadores? Um dos problemas também que esses trabalhadores enfrentam tem sido as condições de trabalho na própria lavoura. E nesse sentido existe uma preocupação nacional, talvez até mundial, com relação a isso, que é a da queimada da cana. Porque essa queimada gera muitas vezes problemas não só para os trabalhadores por causa da fuligem, mas às vezes até na área. Problemas ambientais. Isso, próxima àquelas lavouras. Nesse sentido, os estados legislam sobre prazos e formas de se
gradativamente extinguir essas queimadas, que só seria possível com a mecanização dessas lavouras. Muitas lavouras da nossa região, lá em Séries, já existe uma mecanização parcial, mas muitas ainda não, e o corte da cana queimada é feita pelo trabalhador em trabalho braçal. No estado de Goiás, existe alguma legislação a respeito disso? Existe, foi feita uma lei, a Lei 15.834 de 2006. Previu que nos anos de 2006 e 2007 seriam anos de carência e que a partir de 2008 deveria haver a diminuição gradativa dessas queimadas, para que ela fosse totalmente erradicada em 2028. Essa lei teve algumas críticas, porque ela prevê, primeiro, pelo longo prazo ainda, para que haja 100% da extinção dessas queimadas. Segundo, porque ela prevê a extinção dessas queimadas em áreas maiores de 150 hectares, o que é visto como se tacitamente as áreas menores pudessem continuar fazendo queimadas. E, em segundo lugar, porque ela prevê a extinção dessas queimadas apenas para áreas onde é possível a mecanização. Então, em áreas onde não é viável rapidamente essa mecanização, também estariam autorizadas essas queimadas. O que é diferente, por exemplo, da legislação de São Paulo, que previu uma diferença. Em áreas onde é possível a mecanização, que elas sejam extintas essas queimadas até 2021 e nas demais áreas até 2031. Um ataque direto ao cerrado, né? Porque provavelmente vai ser totalmente destruído até 2028, né? Eu não sei se isso por si só o quanto vai ampliar a área plantada em cana, mas ela tem crescido. Inclusive com a expectativa de que os Estados Unidos também passem a adquirir o etanol brasileiro, porque o etanol de lá é fabricado do milho, que é mais caro. Então, talvez isso também tenha estimulado tantas usinas de álcool a serem instaladas e aumentando muito a área plantada e o número desses trabalhadores. Bom, fala-se em mecanização do campo e a preocupação fica porque esses trabalhadores não têm formação, não têm outro preparo, não sabem lidar com outro ofício, senão o plantio ou a colheita de produtos da própria cana-de-açúcar. Isso afeta diretamente a sociedade goiana, o trabalhador? Afeta, e tem que haver cuidado com relação a isso e um preparo desse trabalhador para que ele seja inserido nessa nova realidade mecanizada. Porque hoje esses trabalhadores prestam inúmeros serviços, como, por exemplo, corte propriamente dito da cana queimada, corte de muda, irrigação, plantio de muda, aplicação de herbicidas, catação de bituca. Então, existe uma série de serviços para que sejam realizados por esses trabalhadores. A mecanização iria extinguir uma série dessas atividades. Então, é preciso que ele seja preparado também para operar, para ser inserido nesse novo mercado. Mesmo porque também extinguiriam vários postos de trabalho, bem provável que haja uma pressão ainda maior nas cidades, né? Com a vinda desses trabalhadores também para as cidades. Tem que ter cuidado porque pode gerar um êxodo rural grande também. Bom, voltando às Séries, voltando à vara do trabalho, como é que está o recebimento de ações este ano? Até a primeira semana de maio, nós tivemos cadastrados 3.550 processos. Ou seja, a expectativa esse ano é de receber cerca de 7.000 processos? Se o volume continuar nesse ritmo, pode ser que sim. Nós não sabemos ainda. É preciso, mais uma vez, estimular para que haja a negociação coletiva, tentando pacificar essa situação para que não ocorram tantas demandas. Se não for resolvido, o Ministério Público do Trabalho vai ser convidado a atuar, a intervir nessa situação?
Gostaríamos que isso não fosse preciso, mas em havendo necessidade, nós contamos também com a ajuda do Ministério Público, sim, mas estamos realmente empenhados para que as próprias partes, trabalhadores e os empregadores, as empresas, negociem e cheguem a esse meio termo. Inclusive, essa questão de respeito ao trabalho, né? O que é exigido pela comunidade internacional. Sim, existe sempre essa preocupação com a dignidade do trabalhador. E essa negociação também seria benéfica às empresas, porque elas passam a não precisarem deslocar advogados, serviços administrativos que são prestados em virtude dessa demanda grande de ações. E que isso já seria solucionado, pago em próprio contra-cheque, sem precisar dessas ações trabalhistas. Certo. Eu conversei com a juíza Eneida Alencar, titular da Vara do Trabalho de Séries. Doutora Eneida, mais uma vez, obrigada pela presença. Sucesso na solução da elevada demanda de processos lá da unidade de Séries. Muito obrigada, é sempre um prazer atendê-los, estar aqui e estamos lá de portas abertas para todos os trabalhadores, empregadores, para a sociedade de um modo geral. Obrigada. Essa edição do Hora Extra chega ao fim. Muito obrigada pela sua atenção e até a próxima semana. Nos vemos lá. No Hora Extra desta semana, você confere os seguintes destaques. Goiás apresenta terceiro maior desempenho do país na criação de postos de trabalho. Cerimônia celebra 69 anos de instalação da primeira Junta de Conciliação e Julgamento de Goiás. Sindicatos disputam representatividade dos motoristas do transporte coletivo da região metropolitana de Goiânia. E no quadro de entrevistas, a juíza Eneida Alencar fala sobre o trabalho rural. Aguardamos você!